Graça e paz em nome de Jesus. Estamos dando sequência aos estudos na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo inicia uma nova sessão de assuntos. Trata-se da situação de Israel. Todos nós conhecemos a história bíblica e sabemos que Israel nasceu como povo de Abraão. Conhecemos os milagres que Deus fez em sua vida e as promessas quanto a ser uma grande nação chamada para abençoar todas as nações da terra. Conhecemos as histórias dos patriarcas, a servidão dos hebreus no Egito, o Êxodo, a conquista de Canaã, o período dos juízes, dos primeiros reis de Israel, a divisão do reino, a idolatria dos israelitas, o sofrimento nas mãos dos adversários, os cativeiros, o tempo da restauração de Judá, a volta a Jerusalém, mas também a volta ao pecado. Conhecemos as profecias sobre a chegada do Messias, a vinda de Cristo, a incredulidade e a rejeição dos judeus a Jesus. Conhecemos as adversidades contra Paulo, os apóstolos e os cristãos primitivos. Conhecemos tudo isso e mais, estando num território relativamente pequeno e cercado de inimigos, sempre esteve envolvido em guerra todos estes anos de história. Israel já poderia ter se acabado como povo, como outros povos antigos desapareceram da face da terra. Mas não se deu. Então perguntamos, o que tem este povo de diferente dos outros povos? Qual o segredo encontrado em Israel? Será Israel preservado na história até o fim? E em relação a Deus, a Cristo, a sua palavra que tanto rejeitaram nesses anos todos, alguma situação vai mudar? Em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 11, lemos: porque tu és povo, santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeiam. Prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. No correr da história, mesmo diante da proteção de Deus, da providência celestial, dos livramentos e das manifestações de poder e juízo sobre os inimigos, Israel ousou permanecer na incredulidade, na idolatria e na rejeição ao Senhor, quebrando o pacto feito com ele. Em Zacarias 11, verso 10, numa profecia para os tempos do século V a.C., quando Alexandre o Grande conquistava os reinos da terra, Deus disse uma coisa importante: guarde isto porque é um marco na história de Israel. Deus disse que anularia a sua aliança com os povos. E disse também que não mais guardaria a Israel dos seus inimigos. Eles que lutassem e se defendessem por conta própria.
Esta palavra foi um marco na história, porque a partir desse tempo, Deus não mais trataria com Israel como povo. Todavia, permaneceria fiel e misericordioso para com aqueles que o buscassem de todo o coração. E assim tem sido até os dias de hoje. Israel não desapareceu da terra. Sabem por quê? Por causa dos fiéis. Lembram da história do anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra? Deus disse a Abraão que se existisse um só justo nas cidades, ele não as destruiria. As cidades foram destruídas, porque não havia justo nelas. Ló foi preservado, porque obedeceu a Deus e fugiu da cidade como Deus lhe ordenou, com suas 2 filhas. A mulher dele virou uma estátua de sal. Só depois que Ló saiu é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nos tempos de Jesus, o povo estava ansioso pela vinda do Messias, mas a ideia que eles tinham do Messias não foi a contemplada por Jesus. Assim, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus, por suas autoridades, o rejeitaram e condenaram à morte de cruz. Mas o Filho de Deus, que morreu também, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que voltará um dia. Nos tempos apostólicos, Deus deixou claro que o seu povo não mais seria o povo judeu, mas o verdadeiro Israel é composto daqueles que nele creem, sejam judeus ou gentios. Estes são chamados agora de o povo de Deus, a igreja, o corpo vivo de Cristo, o novo Israel. As perguntas que muitos fazem são: terá Deus rejeitado Israel para sempre? O povo judeu ou a nação toda ainda tem parte nos planos futuros de Deus? Em relação à fé, haverá alguma mudança que beneficie a Israel nos fins dos tempos? Romanos 9 a 11, Paulo vai falar da situação de Israel perante Deus e esclarecer o assunto. Hoje vamos tratar apenas do capítulo 9 e veremos a posição de Paulo sobre Israel, começando pelos seus sentimentos pessoais. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Versos 1 a 3. Eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, se isso fosse possível, para que meus irmãos conhecessem a Cristo. Quantos de nós têm dor no coração e sentem profunda tristeza por um familiar nosso, por um amigo, por um concidadão da pátria que não recebeu Cristo ainda como seu Salvador e Senhor? Quantos de nós desejaria até ser separado de Cristo para que eles fossem ganhos para o reino de Deus? Este era o sentimento de Paulo para com os judeus. São israelitas, pertence-lhes à adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Versos 4 e 5. Observaram quantos privilégios os israelitas receberam? Qual outro povo ou nação da terra recebeu o que Israel recebeu? Qual povo foi chamado por Deus de meu povo, meu filho, meu amado? Nenhum. E como foi que Israel retribuiu? Com honra,
Gratidão? Lealdade? Não. Israel foi desleal desde a sua mocidade. Rejeitou o Senhor, reagiu com violência aos profetas que Deus mandou para adverti-los, matando a muitos deles. Israel serviu a outros deuses. Paulo estava muito triste, sentido em relação aos seus irmãos israelitas, mas tinha uma confiança. A pergunta feita foi: Deus falhou com Israel? Paulo responde: não, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são seus filhos. Versos 6 e 7. Se tinha uma colocação que os judeus não suportavam ouvir na pregação de Paulo, era esta: como um israelita não era considerado povo de Deus. E pior, como um gentio poderia ser chamado filho de Abraão. No entanto, a palavra diz: em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas são considerados descendência de Abraão, filhos de Deus, os que são filhos da promessa. Verso 8. Paulo bateu muito nesta tecla. E esta foi a razão principal das perseguições que sofreu. Filhos de Deus são os da fé que Abraão teve, e não os da linhagem de sangue, de carne. Jesus já havia dito isto, e eles não aceitaram. João 8. O que Deus havia prometido? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versos 9 a 13. Deus prometeu um filho a Abraão, e ele já era bem idoso. E Sara também já era bem idosa. E por cima era estéril. Mas Abraão creu. E por haver crido, nasceu Isaque. Isaque reiterou a promessa de que ele também seria um pai e de que dele descenderia uma numerosa nação. Rebeca, sua mulher, também era estéril. Porém, Isaque creu e Rebeca gerou filhos. O casal teve 2 filhos e no ventre da mãe, sem que ambos tivessem feito qualquer obra, Deus já havia escolhido a Jacó para ser herdeiro da promessa. E assim Isaque creu. Desta forma, o que Deus prometeu aos patriarcas, ele cumpriu. Portanto, Deus nunca disse que a nação toda de Israel seria salva, mas os descendentes da fé. Deus iria lutar pela nação e defendê-la como fez, para que ela espalhasse no mundo a mensagem da fé. Mas disse que salvaria apenas os que nele crescem, os que fossem fiéis e leais à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Deus era a razão da confiança de Paulo e o motivo da sua pregação tanto para judeus quanto para os gentios. No próximo estudo veremos o entendimento de Paulo quanto à promessa que Deus fez a Israel. Veremos também os seus argumentos em favor de Deus. Fique conosco, acompanhe-nos em nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe.